Olá, traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Rafael Perretti. O vídeo de hoje vai ser sobre cenário macroeconômico, entender o cenário macroeconômico para que a gente possa fazer boas tomadas de decisões nas seleções de ativos. Seja para o longo prazo, seja para colocar esse ativo em carteira, seja para operações de médio prazo, alguma operação de swing trade ou outro tipo de operacional. Então, vamos dar início ao vídeo de hoje, puxando primeiramente o gráfico de Ibovespa para a gente entender em qual cenário nos encontramos. Eu vou atualizar vocês em relação ao século 21. Então, galera, aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa. Não vamos enrolar, sem mais delongas, já vamos ao que realmente interessa. Aqui a gente tem um gráfico do Ibovespa, tá? A gente tem, primeiro, dois períodos de alta estrutural ao longo do século 21. Primeiro período de alta estrutural aconteceu de 2002 a 2008. Foi um período pautado pelo cenário externo muito favorável. A gente teve uma balança comercial extremamente favorável durante esse período. E, além disso, também foi marcado por um período de maior responsabilidade fiscal. A gente criou reservas no FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Aqui foi pautado principalmente o primeiro governo do presidente Lula. Aí a gente teve crise mundial, né? Crise nos Estados Unidos, a crise de crédito, crise imobiliária. Como as duas crises mundiais, o mercado praticamente volta em V. E aí aqui a gente tem praticamente os dois mandatos da presidenta Dilma, que foi ali 2010 a 2016. A gente entrou dentro de um canal de baixa, porque o nosso país passou por uma recessão econômica. A gente teve alta no desemprego, se eu não me engano, batendo 14%, alta inflação passando 10%, que fez com que a nossa taxa Selic chegasse em 14,25%. Então foram aqui 5, 6 anos onde o nosso país sofreu muito economicamente. E aí a gente vem para o segundo período de alta estrutural, que foi de 2016 a 2020, que a gente teve ali o presidente Temer e depois Jair Bolsonaro, e aqui foi pautado também por um equilíbrio das contas públicas. Lembro a todos que em 2016 entrou a métrica fiscal do teto dos gastos. O teto dos gastos ele tinha a indexação na inflação, ou seja, a gente nunca tinha um aumento real dos gastos públicos. Esse era um ponto muito, muito positivo. Até que veio a pandemia, né? 2020, pandemia, o mercado volta em V, e esse é o cenário pós-pandêmico no qual nos encontramos. A gente tem um Ibovespa bem de lado, ficou de lado de 2020 a 2023, e depois agora encontrou um novo range de consolidação de 2023 a 2025. Só que a gente tem uma peculiaridade dentro dessa consolidação, que é a seguinte: ao longo dos últimos anos, a gente teve alguns rompimentos de topo histórico, mas sem que o Ibovespa literalmente entrasse em uma tendência altista. Por exemplo, ó, esse era o primeiro topo histórico, o mercado rompeu, devolveu a pernada. Rompeu novamente, devolveu tudo a pernada. Aí ele teve um rompimento de topo histórico aqui em 2023, 2024, ó. Finalzinho de 2023, acabou devolvendo toda a pernada. Renova de novo o topo histórico em 2024, devolve toda a pernada e vem retestar o fundo. E agora, ao longo de 2025, a gente teve 3 rompimentos de topo histórico. E aqui a minha analogia vai ser a seguinte: a gente vai trazer uma analogia macroeconômica para a gente tentar mensurar se a gente está próximo, quem sabe, de uma nova pernada de alta estrutural, ou se o mercado vai ficar nesse padrão de rompimento de topo histórico e volta para dentro do range de consolidação, tá? Então, só trazendo um pouco mais de luz em relação, já que eu falei do teto dos gastos, hoje uma das preocupações, a gente vai falar um pouco mais para frente em relação a isso, é o equilíbrio das contas públicas. A gente trocou o teto dos gastos pelo arcabouço fiscal. Essa troca, galera, mudou o indexador. Então, o teto dos gastos, como eu disse anteriormente, tinha indexação na inflação, então a gente nunca tinha um aumento real dos gastos públicos. O arcabouço fiscal, ele tem a indexação, acreditem ou não, na própria receita. A gente está vendo o governo atual, o governo Lula, batendo recorde de arrecadação, impostos atrás de impostos, e mesmo esse aumento de arrecadação, a gente aumenta a receita, o governo vai lá e faz o quê? Aumenta os gastos. Então, a gente fica praticamente correndo atrás do próprio rabo. Qual que é o grande problema em relação a isso? O arcabouço fiscal ele tem pouco espaço para gastos discricionários.
O que são os gastos discricionários? Dentro do orçamento público, a gente tem dois tipos de gastos: o obrigatório e o discricionário. O obrigatório, como o próprio nome já diz, é a obrigação do governo. Então, a gente tem isso com o INSS, a gente tem gastos ali para pagar folha salarial e tudo mais. Os gastos discricionários são os gastos opcionais, são os gastos de emendas parlamentares, são gastos ali com novas MPs, com uma nova PEC, novos projetos sociais. E a gente se aproxima de um ano eleitoral. Quando a gente se aproxima de um ano eleitoral, a gente pode ter o atual governo querendo colocar novas MPs, são novas medidas, para tentar ganhar um pouco mais de popularidade. Só que ele tem um pouco espaço no orçamento para isso. E se ele fizer isso, o que vai acontecer? Vai acabar de novo dificultando o equilíbrio das contas públicas, dificultando a gente bater a meta fiscal. Entrando em uma dificuldade, o governo tem que buscar novas formas de arrecadação, e aí o que ele faz? Lança novos tributos, novas maneiras, e no final quem paga a conta é a população brasileira. Então, hoje, o equilíbrio das contas públicas acaba sendo, sim, um fator de preocupação. Mas a gente tem um fator positivo também, galera, que é o seguinte: vou compartilhar aqui com vocês dois fatores positivos, tá? Primeiro deles, a gente tem o histórico de preço sobre lucro do nosso Ibovespa extremamente barato. Então, o valuation das nossas empresas está altamente descontado. Então, a gente já tem um pouco de um prêmio de risco embutido dentro do valuation das nossas empresas. Claro que, se a gente deteriorar a expectativa econômica do nosso país, isso daqui que hoje está em 9, ele pode cair ainda mais. Mas, o atual cenário, a gente já tem um pouco de prêmio de risco embutido no valuation atual. Então, ó, o mercado paga historicamente 11 vezes sobre o lucro das nossas empresas. Hoje, a gente se encontra no patamar de 9%, ou seja, 2 pontos percentuais abaixo da média histórica. E se a gente entrar em um cenário de euforia, facilmente o Ibovespa pode bater 15, 20 vezes preço sobre lucro. Então, hoje, a nossa bolsa está muito, muito descontada. E aí, galera, para corroborar com essa notícia, né, a gente trouxe 3 fatores aqui por enquanto. Na verdade, 2 fatores, e vou falar o terceiro fator agora. A gente trouxe o equilíbrio das contas públicas como uma preocupação, o valuation do nosso Ibovespa como um ponto positivo, e outro ponto positivo, galera, é o seguinte: é a projeção inflacionária do nosso país. Aqui eu vou trazer para vocês o seguinte: a plataforma da Rocket, tá? E dentro da plataforma da Rocket, para você fazer mensurações de cenário macroeconômico, é muito, muito boa. Então, vou compartilhar aqui para vocês. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem o Boletim Focus e a projeção inflacionária do nosso país. A projeção inflacionária do nosso país está em queda. Mais importante no Boletim Focus do que o dado em si é a trajetória no qual a inflação está se encontrando. Então, depois de algum período com a inflação subindo, a gente subiu a taxa Selic em 15%, algo que não acontecia desde 2006, e agora a gente tem a inflação dando sinais de quedas. Ou seja, esse é um sinal positivo para que a gente tenha um possível cenário de corte de juros. Então, se houver corte de juros, é um cenário extremamente favorável para a renda variável, para o nosso Ibovespa. Então, a gente tem 2 fatores positivos, pesando para, quem sabe, o nosso Ibovespa acelerar, que é a inflação caindo, abrindo espaço para um cenário de corte de juros, e o segundo fator favorável é o valuation das nossas empresas, que estão altamente descontadas. Aqui a gente consegue ver o Boletim Focus, tá? E os fatores negativos: a dificuldade do equilíbrio das contas públicas por parte do atual governo. E o outro fator, o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos. Esse impasse comercial, galera, traz um pouco mais de preocupação. A gente teve os Estados Unidos aplicando a Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes. A gente teve os Estados Unidos colocando uma alíquota nos produtos brasileiros em 50%. E quando Donald Trump mandou a carta para o presidente Lula afirmando essa questão das tarifas implementadas, ele abordou 3 temas, que foi a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro,
Ele também abordou a questão da falta de liberdade de expressão por parte do STF e também abordou a questão da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos não estar igualitária. Só que agora, dia 2 de setembro, a gente começou o julgamento desse presidente Jair Bolsonaro. Se ele for julgado culpado, a gente pode ter novas sanções aplicadas por parte dos Estados Unidos. E aí isso preocupa ainda mais a situação econômica do nosso país. Então, quando eu olho a balança para entender as questões econômicas, se ela está dando um peso maior para quem sabe uma pernada autista ou um peso maior para um movimento mais baixista, ao meu ver, a gente está num cenário mais equilibrado nessa questão de risco e expectativa positiva. Então, de risco, a gente tem o equilíbrio das contas públicas por parte do atual governo e o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos. Do lado positivo, a gente tem o valuation do nosso Ibovespa extremamente descontado e a gente tem também a questão da inflação arrefecendo, que abre espaço para corte de juros. Então, é esse cenário no qual nos encontramos, galera. Mais um adendo, tá? Eu vou deixar isso para o próximo vídeo. A gente tem também os Estados Unidos querendo cortar os seus juros. Os Estados Unidos cortando os seus juros é extremamente para os países emergentes, para o nosso Brasilzão. Porque quanto maior o spread dos Estados Unidos com o Brasil, a gente melhora ainda mais a atratividade do nosso país e a gente pode vir a ter um aumento do capital estrangeiro. Isso faz com que o Ibovespa suba e o dólar caia. Então, são esses os fatores de riscos e as expectativas positivas para o nosso país. Galera, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar. Eu vou trazer vídeos semanais para vocês. A gente vai falar sobre as situações de algumas empresas que podem ser oportunidades dentro do mercado. Vamos falar também sobre cenário macroeconômico. É isso e até o próximo vídeo.